Bom, o meu marido reage com grosseria quando pergunto ou questiono algo. Está usando disso para fugir. O que fazer? Bom, essa pergunta foi feita lá no Instagram, então se você ainda não segue lá no Instagram, siga. E aqui na comunidade do YouTube também, você se inscreve aqui no YouTube, ativa esse sininho, porque de vez em quando eu tô gravando aqui, eu falo, gente, vou abrir para responder uma pergunta de vocês exclusiva. E aí, essa pessoa que me segue lá no Instagram mandou e eu achei a pergunta ótima para poder responder aqui e ajudar muitas de vocês. Então, preste bastante atenção, porque nada acontece por acaso. Certamente aí dentro da sua casa também você deve passar por isso, né? Às vezes você falar alguma coisa e o marido responder com grosseria. Como que a gente resolve isso? Tem jeito? Vamos lá. Bom, hoje eu nem vou dizer pra vocês que eu sou Flávia Mariano, que eu sou coach, que eu elevo a autoestima de todo mundo, que é minha missão consertar esses casamentos por aí, fazer vocês viverem felizes, né? Não, nem vou falar, já falei. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, isso aqui que ela colocou, isso acontece com muitas mulheres. Deixa eu explicar pra vocês um dos motivos disso tá acontecendo. Nós não aprendemos a dialogar, nós aprendemos a conversar. Nós mulheres acreditamos que a gente tem a liberdade de sair falando, não, porque isso, porque aquilo, porque... Então o que acontece? Muitas vezes esse homem, ele responde com grosseria, e eu tô dando uma hipótese, porque eu não a conheço profundamente, mas tô passando pra vocês o que geralmente acontece, né? Esse homem às vezes tá chegando em casa, tá cansado do trabalho, né? Ou ele tá saindo pra trabalhar, ou às vezes vocês dois estão saindo pra trabalhar de manhã cedo, tá aquela correria. E nós mulheres não temos muito filtro, né? A gente acha que aquilo tem que ser resolvido naquele momento. Nós sofremos de um problema gigantesco de ansiedade que a gente acha assim, não, mas isso tem que ser resolvido agora, é urgente. A gente não, de verdade, não classifica o que é urgente, o que pode esperar um pouquinho, e a gente sai falando, né? Quando a gente vê, a gente já falou. O homem, ele processa de outra maneira as informações, o que é urgente pra gente, às vezes não é urgente pro outro, né? Isso acontece no seu próprio trabalho, né? O que é urgente pra você, talvez não é pro seu chefe. E assim, toca o barco. Então, o que acontece é que muitas vezes esse homem pode estar respondendo com grosseria porque você não tá falando na hora certa. Quem já fez o curso da técnica do diálogo sabe que isso é um ponto que eu bato muito na tecla lá. Fale na hora certa e explico lá como você identificar essa hora certa para que você tenha mais chance dessa pessoa te ouvir, né? Então, isso é muito importante. Segunda coisa que é muito importante, quando vocês conversam, não sei quanto tempo de relacionamento eles têm, mas fica muito rodando em círculo, né? Vocês chegam a uma conclusão quando vocês sentam, beleza, senta, um fala, o outro fala, ou só você fala, né? Porque geralmente a mulher faz um monólogo, fala. Vocês chegam a alguma conclusão? Chega a alguma solução? Chega a algum acordo? Geralmente não. A conversa, o nome já diz, é pra conversar, papear, falar alguma coisa. Quando você realmente quer chegar a algum lugar, você precisa saber fazer um diálogo, né? Dialogar. Eu digo e ouço e digo pra você qual é o meu objetivo com aquela conversa, eu ouço qual é o seu objetivo, nós saímos do ponto A e entramos nesse diálogo pra chegar ao ponto B. E não igual a conversa, que tipo, onde chegar, chegou, onde der, deu. E isso cansa, isso frustra o outro. Então, muitas vezes, o marido, ele se torna grosseiro, o que não justifica, né, a gente ser grosseiro com o outro, mas muitas vezes o marido, ele vai se tornando muito grosseiro, vai dando resposta ríspida, simplesmente porque ele já sabe que vai começar um blá 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 que não chega a lugar nenhum, e também muitas vezes porque você pega ele no momento em que não é o momento que ele não tá afim de falar. Às vezes o camarada chegou todo feliz da rua, né? Ai, que maneiro, jogou aquela pelada com o pessoal. E você fala, agora que já jogou a pelada, a gente tem que resolver tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito. E o resultado era sempre bem negativo, né? No caso do meu marido nem era de grosseria, mas era de desatenção total, né? Depois eu fui perceber, a pessoa tá lá no pico de adrenalina, né? Porque a gente geralmente vem com alguma coisa pra ser resolvida, né? E nós temos percepções diferentes desse homem. Então presta atenção, porque pra gente é muito fácil falar assim, ele tá sendo grosso. Então eu tô fazendo tudo certo, eu não tenho que mudar nada. Eu tô falando uma coisa importante e ele não quer ouvir. Vocês estão percebendo? Você tá percebendo aí, você que me fez essa pergunta? Como que, às vezes, nós, mulheres, buscamos também essa grosseria? Porque a gente simplesmente entende que o quê?
O que eu tenho pra falar é importante, ele tem que ouvir. Ele não pode ser grosso assim. E aí a gente acaba não se preparando, porque eu sou tão maravilhosa, eu tô tão certa, eu tenho tanto aval pra falar o que eu quero falar, que a única reação dele tem que ser me ouvir e me agradecer por eu ser tão maravilhosa, linda, gostosa, cheirosa, mozona. Entendeu? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Ele tá sendo grosseiro, o que tá levando ele a reagir daquela maneira? A reação dele é uma resposta à nossa ação. Lembre-se sempre disso, tá? O outro reage à nossa ação. Então o que você pode mudar na sua ação para colher uma reação diferente, né? Não adianta plantar rosa e querer colher girassol, não faz sentido, né? Então preste bastante atenção. Se você tá plantando rosa e você acha que tá nascendo uma planta que você não quer, você tem que cuidar lá da sua parte e não ficar brigando com o que nasceu ali. Se você tá plantando errado, você tem que colher errado. Tem técnica pra aprender? Tem, vocês já sabem. Que eu sempre tô aqui falando pra vocês da técnica do diálogo. Mas isso que eu já falei pra vocês já ajuda bastante vocês a refletirem sobre isso. Tá bom? Também outra coisa que pode ajudar vocês são os links que eu coloco aqui embaixo. Tem bastante coisa interessante pra vocês refletirem. Tem e-book, tem material gratuito, tem os cursos, né? Enfim, tem tudo aqui embaixo pra te ajudar bastante. A gente tá sempre colocando coisa nova. Então, mesmo que você já tenha olhado, sempre olhe. E lembre-se sempre de que o outro reage à nossa ação. Se a gente tem sempre uma ação, ele vai sempre ter a mesma reação. Certo? Beijo, fiquem com Deus, nunca desista dos seus sonhos e tchau!